Oi, oi! Tô gravando esse vídeo mais pra gente falar um pouco sobre a parte de combustão 1, especificamente de reações químicas. Vai ser um vídeo mais geral, assim, num caráter de explicar quais são os tipos de reações químicas e como que nós escrevemos os mecanismos numa forma computacional. Então, vamos começar com uma combustão normal. A gente vai ter um combustível reagindo com um oxidante e gerando os nossos produtos. Agora, a pergunta que a gente quer fazer, que é uma pergunta muito importante para motores, é como que o nosso combustível ele vai ser consumido ao longo dessa reação? Beleza, vamos escrever então. Para a gente determinar a taxa de consumo líquido, então a gente vai ter a concentração do combustível por unidade de tempo. Isso daqui vai ser igual a menos. Por que esse menos está aí? Porque ele está sendo consumido, então a taxa de combustível vai diminuir ao longo do tempo. Multiplicado por uma constante, que é chamada de constante da reação. E isso daí multiplicado também pela concentração tanto do combustível quanto do oxigênio, que são os reagentes da nossa reação. Cada um desses termos é elevado ao número n e ao número m, respectivamente, que vão ser os elementos que indicam a ordem da reação em relação a essas espécies químicas. Beleza, a gente conhece a concentração, tá tranquilo, mas como é que eu vou parametrizar, então, essa minha constante? Como que eu vou determinar ela? Bom, inicialmente nós vamos fazer a tratativa para as moléculas, as reações químicas que acontecem com maior frequência no nosso universo, que são as reações químicas bimoleculares. Bom, vamos imaginar então que estamos procurando a taxa de consumo da espécie química A. Isso aqui vai ser igual a menos o K dessa reação, multiplicado pela concentração de A e a concentração de B, cada uma elevada a 1, porque a gente tem coeficiente estequiométrico 1 para cada uma delas. Então, essa reação é uma relação de segunda ordem em relação à reação global e de primeira ordem em relação a cada uma das espécies químicas dos reagentes. Então, para a gente determinar esse K, a gente vai ocorrer primeiro a nossa fórmula reduzida para faixas pouco extensas de temperatura. Para esse caso específico, nós vamos ter um K igual a A vezes E elevado a menos energia de ativação dividido por RT. Esse R é a constante universal dos gases. E quem que é esse A? Esse A é um valor numérico determinado experimentalmente que se relaciona com a quantidade de colisões efetivas que acontecem entre as moléculas. Ou seja, não é todo choque entre as moléculas que vai gerar uma reação, ela vai acontecer em uma determinada região de cada uma delas, geralmente nós dizemos que tem que ser um choque frontal, e também com uma determinada energia. E para quando essas duas condições acontecem, nós temos um choque efetivo. Porém, ainda existe sim uma fórmula geral que nos dita qual é o valor desse nosso coeficiente, e é essa fórmula aqui. Esses termos aqui, vamos explicar cada um deles separadamente. O P indica a probabilidade de uma colisão eficaz acontecer. Esse sigma B é a seção eficaz de colisão, ou seja, a região em cada molécula que colidindo gera um choque efetivo. E esse valor gigantesco aqui, elevado a uma raiz quadrada, eu esqueci da raiz, mas vou escrever ela aqui em cima, representa a velocidade relativa média entre as nossas moléculas, e multiplicado pela expressão da energia de ativação. Porém, para que a gente consiga garantir um K com uma precisão maior e um esforço menor da nossa máquina, a gente vai usar essa outra expressão aqui, em que tanto A quanto B são valores tabelados que foram determinados experimentalmente. Porém, todavia, o K ele tem uma grande incerteza associada a ele. Quando a gente determina o valor do K por estes métodos que foram apresentados, a gente tem um fator 2 de diferença do real, o que significa que esse valor, nosso valor de K real, está em algum lugar entre o dobro do valor encontrado e a metade dele. Mas se esse valor tem uma incerteza tão grande, como que a gente utiliza ele e por que continuamos utilizando ele?
Bom, o que acontece é que, embora o K seja realmente um valorzinho bem fora do esperado, quando a gente utiliza ele na formulação da constante de equilíbrio, nós obtemos uma alta exatidão em relação ao que realmente acontece. E aí essa alta exatidão acontece porque a gente tem que o valor da constante de equilíbrio é uma razão entre o K da reação direta e o K da reação indireta. Que é isso? É o seguinte, suponhamos que a gente tem uma reação de A mais B, gerando C mais D, acontecendo em uma direção. Essa reação não acontece de uma maneira unilateral. Também existe C mais D se separando para juntar A mais B. Então nós temos o K dessa reação direta e o K dessa reação indireta. E a razão entre eles dá justamente nossa constante de equilíbrio. Porém, a gente tem um método bem claro para determinar os valores dos Ks, que é o seguinte, a gente vai conhecendo a faixa de temperaturas que a nossa reação ocorre, vamos pegar da tabela o K de menor incerteza nessa faixa conhecida para determinar para utilizar como K da reação direta e a partir da constante de equilíbrio que a gente vai determinar o K da reação indireta. Beleza? Vamos falar agora de reações unimoleculares. Elas sofrem processos de decomposição, por exemplo, que é o caso do gás oxigênio O2 virando O mais O, ou isomerização, que é o caso, por exemplo, do 2-buteno, que aí ele tem a formulação cis e, por exemplo, pode virar a formulação trans ou vice-versa. E essas reações elas possuem um método diferente de serem analisadas. Precisamos ver como a pressão se comporta. Se a gente tem termos de alta pressão, beleza. Ela é uma reação unimolecular, de ordem global 1, tudo certinho. Porém, se ela está em baixa pressão, ela é, na verdade, uma reação de segunda ordem, porque vai depender da concentração de uma terceira molécula com a qual a espécie pode eventualmente colidir. Essa terceira espécie química tratada aqui é chamada de terceiro corpo de colisão. E aí, por que eu estou falando dele? Acontece que, para as reações trimoleculares, a gente também tem uma relação com esse terceiro corpo de colisão, que é a seguinte: embora nas reações em baixa pressão unimoleculares elas dependam desse cara, quando a gente tem uma reação trimolecular, ele não vai participar da reação. Sendo assim, o que acontece com esse sistema é que as duas outras espécies químicas elas sofrem uma recombinação com essa reação completa conforme as reações mostradas a seguir, que são importantíssimas para a combustão, que é a reação de H mais OH com essa terceira espécie química, gerando H2O, e de H mais H com essa terceira espécie, gerando H2 mais essa espécie química que não participa da reação. Beleza, mas as reações químicas de combustão, principalmente, elas geralmente não acontecem de uma maneira tão simples, tipo uma reação gerando os produtos. Geralmente a reação vai gerar um produto. Aí esse produto vai virar um reagente que vai gerar um produto, e vai gerar outro, e vai gerar outro, e assim vai sucessivamente com uma série de reações elementares. A esse conjunto todo nós chamamos de mecanismo de reação química, e conhecendo os coeficientes de reação globais, a gente consegue expressar a taxa líquida de produção ou destruição das espécies que participam dessa reação química em cada uma das etapas elementares. Bom, suponhamos que a gente queira saber a taxa líquida de consumo de uma determinada espécie química que seja um reagente, né, a equação principal. Isso aqui vai ser todas as vezes que ela é formada, menos todas as vezes que ela é consumida. E ela será consumida, por exemplo, nas reações indiretas e e formada nas reações indiretas. Uma vez que isso seja feito para todas as espécies químicas presentes na nossa reação, a gente tem um conjunto formado por umas equações diferenciais ordinárias, leis físicas e relações complementares que apareçam, hipóteses simplificadoras, enfim. Isso gera um sistema de equações integrado numericamente que é solucionado computacionalmente. Porém, se a gente deixar o sistema como ele está, a gente tem um sistema rígido, ou stiff, que significa o quê? Que a gente vai ter muitas incógnitas e algumas delas vão variar muito rapidamente e outras vão variar muito lentamente. Essas reações rápidas geralmente são reações que envolvem a formação de radicais e as lentas envolvem a formação de substâncias estáveis.
E só que assim, se a gente deixar esse sistema como tá, o nosso computador vai ter um problema muito grande para resolver isso, porque dependendo do sistema, são muitas espécies químicas e muitas reações. Então, o que a gente pode fazer para simplificar a vida do nosso computador? A primeira coisa é escrever nossa reação de uma forma matricial. Então, suponha aqui que a gente tenha uma matriz bonitinha e a gente tenha 4 espécies químicas e 2 reações. A gente vai colocar em cada coluna o nome de uma espécie química e nas linhas, cada uma, o número da nossa reação. E aí, as reações vão ser as seguintes. Eu tenho A mais 2B gerando C e B mais C gerando D. Aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar os coeficientes estequiométricos e posicionar eles na nossa tabela. Feito isso, a gente vai ter um sistema global formado por reagentes gerando produtos. E dessa maneira nós temos o que chamamos de notação compacta, que quando colocado no computador já facilita muito mais o trabalho dele do que deixar no formato de EDOs e utilizando as leis químicas. Dessa maneira ele consegue trabalhar com muito mais rapidez. Mas será que é possível tornar esse processo ainda mais rápido? Bom, vamos partir de novo para a teoria. Existem 2 tipos principais de reações químicas, que acontecem em reações em cadeia ou reações em ramificação. As reações em cadeia acontecem assim. A gente tem uma reação que produz um radical, que produz um radical, que produz um radical, e assim vai, até 2 radicais se juntarem e formarem uma molécula estável. Bom, ficou meio confuso, mas vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo disso é a reação de combustão do metano. Repara que a primeira coisa que acontece é a alta temperatura pegar o oxigênio e gerar os radicais do oxigênio, 2 radicais de oxigênio, e depois isso vai reagir com o nosso metano e formar um primeiro radical. Esse radical gera outro, que gera outro, que gera outro, até que finalmente 2 desses radicais se recombinam e geram então uma molécula estável. E assim a nossa reação para, nesse momento. Beleza, agora em ramificação, o que é isso? Acontece quando a gente tem um radical, aí ele reage com uma molécula estável e a gente tem a produção de 2 radicais. Nesse momento, o negócio fica maluco, porque é justamente o fato da gente gerar 2 radicais que vai gerar o efeito explosivo da nossa reação química. Um exemplo de onde isso acontece é na reação do hidrogênio gasoso com o oxigênio. Essa combustão é explosiva porque, em uma determinada etapa desse processo, a gente tem a formação de 2 radicais do hidrogênio. E a partir de quando isso acontece, as coisas explodem. E essa reação desenfreada também só vai parar quando tivermos a formação de uma molécula estável, no caso, a água. Porém, como eu disse anteriormente, se a gente tiver tudo acontecendo como tem que ser, devagarinho, na reação, o nosso computador não vai dar conta. Ele vai ir bem devagar, realizando processo a processo, e a gente quer acelerar as coisas. Para que a gente consiga tornar esse processo mais eficaz, nós vamos aplicar 2 hipóteses simplificadoras. A primeira delas é, caso a concentração de radicais no nosso sistema seja muito pequena, então a gente vai falar que ela é 0. Essa daqui é a aproximação chamada de aproximação do estado estacionário. E a segunda hipótese é a seguinte: se as nossas reações rápidas elas acontecem em alta velocidade e as lentas são a partir de recombinações trimoleculares, então a nossa reação rápida é tratada como uma reação de equilíbrio. E as reações de equilíbrio a gente consegue tratar com muito mais facilidade do que reações que não estão em equilíbrio. E essa daqui é a chamada de aproximação do equilíbrio parcial. Bom, por agora é isso. Próximo vídeo eu vou falar de chamas laminares e tamo junto!